Alô, alô, alô. Tá. Bom dia, bom dia, bom dia, campus. Tudo bom com vocês? Todo mundo aí no espírito espacial depois da palestra da Ju, né? E aí a gente vai continuar agora falando um pouco mais também de análogos, que acaba entrando na parte de espaço, né? Mas também agora um pouquinho de como você que está agora iniciando na área espacial, ou que mesmo que você já passou e tem aquele sonho ainda e quer entrar na área, você se identifica e vai talvez ali estar um pouco perdido, porque é um conteúdo realmente novo, né? É um conteúdo que a gente vê alguns influencers, a gente vê alguns divulgadores científicos, mas que para a profissionalização da comunidade espacial você não vê um guia específico. E essa é a minha proposta hoje, com o guia, né, da Mochileira do Espaço. E meu nome é Luísa Santos e vou me apresentar para vocês. Eu sou especialista em projetos aeroespaciais faz um tempo, né? Atualmente estou fazendo uma especialização na Universidade de Buenos Aires. Começou segunda-feira as aulas. E ela é na área de sistemas aeroespaciais, é na área também de satélites, imageamento. Então, ele é bem geral e ele vai me dar, vamos dizer assim, a especialização da qual eu vim construindo durante a minha graduação em engenharia mecânica. Também sou palestrante, faz já 5 anos, junto com pesquisa, e astronauta análoga, onde eu tenho algumas fotos aqui de missões, de palestras que eu fiz para crianças. Gosto de fazer essa difusão científica, porque a gente percebe que algumas crianças elas têm aquele sonho inicial, os jovens também, mas acabam se desgastando durante sua trajetória e não vê um guia para continuar, né? E essa difusão na base ela é importante para continuar e talvez até mesmo se profissionalizar. E aí eu gostaria de começar explicando o contexto espacial. Hoje eu sou estagiária da Agência Espacial também, lá em Natal, Rio Grande do Norte, no Centro Vocacional Tecnológico Espacial. E a gente agora percebe que a agência está cada vez mais próxima da sociedade civil, junto com alguns tópicos militares que, né, vinham ali pela FAB. E o que isso quer significar? Dentro do contexto da agência, a gente tem alguns braços que a agência abraça, né, ou faz parcerias. Então, a gente tem o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, tem o CLBI, que é na Barreira do Inferno, onde eu estagio lá dentro também, o CVT é dentro da barreira. Tem a indústria, né, então, hoje temos algumas empresas que elas trabalham diretamente nesse tópico da área espacial. A gente vê a Visiona Technology, a gente vê o Apion Labs, né, do Calvin Trubien. E assim você vai vendo algumas pessoas do setor, inclusive muitos jovens, né, que passaram por equipes de foguetes, por pesquisa na universidade, que estão se desenvolvendo. A gente também tem as universidades, que eu acabei de falar. Então, você vê, às vezes a sua universidade ela não tem um curso de engenharia aeroespacial, mas a engenharia mecânica, junto com um professor que tem aquele tópico que gosta de explorar, faz pesquisa, né, com isso, e assim você vai também tendo algumas conexões com a agência, com institutos de pesquisa. O INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, que é renomado e conhecido mundialmente, e o IAE, que é um instituto de avançado de área espacial. Então, astronáutica e espaço, desculpa. E neles tem, junto com a parte da FAB, algumas pesquisas que são avançadíssimas. Então, a gente tem túnel de vento, a gente tem a parte de desenvolvimento de tecnologia de alto rendimento, que faz até parceria com Estados Unidos, né, Canadá, ali, a França, e fazem algumas pesquisas conosco. Então, para assim, topicalizar o que é que a gente tem no contexto espacial brasileiro hoje: pesquisa científica, educação, tecnologia, gestão e inovação. São os 5 tópicos para você entender espaço hoje no Brasil. E aí, se eu não te convenci, eu mostro, por exemplo, alguns que estão diretamente ligados à educação espacial. Então, a UFRN, a UFPE, a UFMA, a UEMA, a UNB, a UFMG, o ITA, o FABC, o UFSC e o IFSME, Santa Maria. Então, assim, todos esses fazem hoje, pelo Instituto do MEC, né, está lá comprovado que faz área espacial. Quer dizer que todas as outras universidades não fazem? Não. Porque, por exemplo, a UFRN está aí, mas a de Fortaleza, a UFC, não está.
E a UFC faz, porque tem equipe de foguete. E a equipe de foguete faz pesquisa e inovação. Então, não quer dizer que por sua universidade não ter, que não vai fazer. Mais de 95%, né, das publicações científicas do Brasil são de universidades públicas. Então, quem é que faz ciência no Brasil, além dos institutos de pesquisa? As universidades. Então, a gente percebe que esse contexto da área espacial, quando a gente fala, eu trabalho com espaço, sou cientista cidadã. Você tem ligação com a universidade, tem ligação com o instituto, tem ligação com a NASA, você está fazendo pesquisa científica, você está entrando na comunidade espacial, às vezes você não sabe disso. Não cai a ficha. Nossa, eu estou fazendo pesquisa na área espacial. Então, o que hoje eu tento mostrar para algumas pessoas você às vezes faz espaço dentro de casa e você não sabe que está fazendo espaço. Essa geração espacial brasileira. E tudo isso toca no tópico STEAM. Então, hoje a STEAM, né, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, está com essa aproximação do espaço. E antes, isso não era compreensivo. As pessoas não entendiam que para só fazer espaço era só da engenharia ou matemática. E hoje em dia a gente vê designer fazendo, a gente vê pessoas da área de geologia fazendo, a gente precisa, né, de várias pessoas de várias áreas fazendo e está dentro da artes, né? Porque, por exemplo, na área dos Estados Unidos, artes não é só artes pintura, mas né, administração, outras áreas que não são somente aquela que a gente conhece no nosso jardim, né? E aí, dentro desse contexto todo, vem o New Space. E a gente utiliza o STEAM no New Space. Por quê? Se o STEAM é tudo isso que eu falei para vocês, de várias disciplinas juntas, o New Space, com essas tecnologias novas, né, trazem a integração de todos esses conhecimentos. E agora a gente está vendo a segunda corrida espacial. A primeira foi para a Lua, né? E agora a segunda, Lua-Marte. E aí entra a Artemis, que agora a gente está indo para a segunda missão. A primeira bem-sucedida no passado, vocês acompanharam? Todo mundo acompanhou aí, né? Foi lá, deu uma volta na Lua, voltou, viu que a missão está indo bem, tudo perfeito, radiação nos manequins, no traje espacial, tranquilo, propulsão do foguete tranquilo, vai dando checks, né? Que é assim que a gente faz missão. E agora a segunda missão é levar 4 astronautas, dos quais foram selecionados agora dia 3 de abril, para ir para Marte, ir para a Lua. E aí eles dão a volta na Lua, retornam, e aí vai ter que ter a segunda tripulação, que é a que vai fazer a Artemis 3, descer, fazer uma base. Dessa base vai nos ajudar para entender como é que a gente funciona, logicamente, em outro local, além da Terra, quais são os recursos, né, necessários, como é que a gente vai funcionar como sociedade, porque um grande problema que a gente não sabe, né, que muitas pessoas não relatam, não é só a tecnologia, é a psicologia e a cultura. Nós seremos extraplanetários, então você ser de outro país, isso não vai indicar mais nada para a gente, certo? Trabalhar em equipe é muito importante, inclusive. Então, algumas tecnologias aqui, né, satélites, essas aranhinhas aí que são mineradoras de cometas e, né, asteroides. Então, tudo isso a gente vê que está crescendo cada vez mais para você chegar lá na Lua, fazer sua base, e depois em Marte com o seu filho ali, ó, jogando bola, para se divertir no final de semana, certo? E aí, para vocês verem essa aplicação da STEAM e do New Space, a gente tem as missões espaciais. Na sociedade a gente encontra, né, economia, saúde, cultura, educação, cidades inteligentes, né, direito, alimentação. Todas essas áreas aqui, e é pouco, tá? É só um tópico que não deu tudo aqui. É o que a gente precisa para estar desenvolvendo para uma missão espacial. Então, vou precisar só do engenheiro? Não, jamais. Vou precisar de um economista. Será que vai ter a moeda da Lua? A moeda de Marte? E aí? Será que vai ter a língua da Lua? A língua de Marte? Quem é que vai falar isso? A educação. Educação espacial. Você não vai poder falar assim, filho, a gente vai pegar aqui o carro e ir lá agora ali em Goiás. Não. Pô, a gente tem que pegar um foguete para ir em Marte. Tá. E aí? Você acha que ele vai entender como é que funciona só o carro? Hoje a gente sabe que tem algumas crianças, né, e jovens e pessoas que são um pouco mais afastadas
e que não tem esse conhecimento do que é foguete, agora, que já é uma coisa presente. E imagine na frente, e que vai ser comum. Então, a gente precisa ensinar isso para todo mundo. Tecnologia, energia, construções, veículos, materiais, medicina, muito importante, sustentabilidade, comunicação. Então, isso é uma aplicação de uma missão espacial e que o quanto vocês podem perceber que precisa de todo mundo. E aí eu vou explicar, durante a minha jornada, o que eu fiz para chegar a me conectar a uma missão espacial, do porquê que é importante a área de análogos, astronautas análogos, do que porque é importante você hoje, que está aqui assistindo essa palestra, ou que está assistindo aí, você querer entrar na área espacial agora, em 2023. Tá? Tudo começou com o Gabe, né? O Gabe, nosso amigo de longa data, quando ele fez uma palestra na minha universidade e ele me disse que ser astronauta não era só de brincadeira de criança. Acreditou no meu sonho. Na época eu tinha entrado na equipe de foguetes e eu só trabalhava na área de aerodinâmica e fazia, beleza, eu sei fazer um foguete, mas e aí? O que isso quer dizer, né? E ele explicou esse contexto de que sim, existe a área de astronautas. Achei possível, cresceu aquele meu sonho de criança que estava morto, né, novamente, e eu conheci o Habitat Marte, que é lá em Rio Grande do Norte, né, em Caiçara do Rio do Vento. O professor Júlio me levou para conhecer as instalações e, na época, minha missão era encontrar um local para lançar o foguete da minha equipe. A gente não tem local de lançamento. É um grande problema nas equipes de foguetes aí. E aí eu me apaixonei na área, me apaixonei por aquele conceito de você estar dentro de uma missão e você ter que estudar diversas áreas com diversas pessoas e você compreender que é importante sim a longo prazo. E aí eu fiz a minha primeira missão, além do Habitat Marte, eu fiz no MMars, que é um instituto, do qual é lá na Califórnia, só que eu ganhei a bolsa para fazer online. E foi muito interessante porque foi um mês de capacitação intensa, tudo em inglês, né? Eu ainda estava desenvolvendo meu inglês na época e eram pessoas de diversos cantos do mundo. Hoje eu tenho amigos muito em vários cantos, inclusive. E foi muito bom porque ele dá uma base de análogos em específico. Então, o que é uma missão extraveicular, intraveicular? Extra é fora da estação, intra é rapidamente aqui. Intra é dentro da estação. E o que isso quer dizer? Qual é a missão? A missão é extraveicular para pegar uma rocha, ou seja, preciso de um especialista de geologia, preciso de um especialista de psicologia para acompanhar o processo. Então, tudo isso você vai vendo dentro da missão. E aí eu comecei a fazer as missões. Aqui a 77, a gente fez durante a Olimpíada, então a gente fez todos os dias a gente tinha que fazer exercício físico intenso e ver como é que a gente respondia a isso. Aí, na 80, fiz o meu curso de apneia estática, que aí hoje a gente até discutiu, né, Ju, que a apneia estática é muito importante e as pessoas só falam de scuba diver. A questão da apneia estática é você sair da missão e você está numa situação de emergência em que o seu tubo de oxigênio acaba. E aí, o que você vai fazer? Vai se desesperar? Morri. Não. Respira, reduz o seu batimento cardíaco, mentaliza que está tudo bem e vai direto para a estação. Controla a sua equipe e vai direto para a estação. Não conseguiu chegar, beleza, mas você conseguiu ir até o momento final calmo para o processo. Certo? Depois a gente fez um lançamento de foguetes lá no Habitat Marte, foi perfeito, foi a vez que eu mais chorei na minha vida. É emocionante você ver uma tecnologia sua sendo bem executada, aconselho. Depois eu conheci o presidente da agência, que foi inclusive a porta para entrar, né, na agência hoje, que sou estagiária, na área de educação e projetos. E também consegui ir falar sobre a área espacial no Brasil como incentivo da educação de qualidade lá em Dubai. E eu nunca pensei que eu ia conseguir isso atingir na minha vida, porque simplesmente as pessoas não falam isso para você quando você é pequena ou adolescente, né? Que é possível você sonhar além do que entrar na universidade ou até às vezes fazer alguma profissão. Então, quando você começa a se tornar uma referência para outras pessoas, é mágico. Né? Você consegue compartilhar o que você está passando, quais são as dificuldades que você teve e você não quer que os outros tenham. Né? Algumas pessoas gostam, né, de torcer pelo negativo, mas eu gosto de facilitar o caminho dos outros. Então, me tornei referência, conheci vários astronautas, foi uma experiência incrível.
Você vê que essas pessoas são comuns, são normais, né, do seu lado ali. Pô, essa pessoa foi para o espaço e ela está comendo carne, saca? Tipo um negócio assim muito doido. E na missão 86 que eu fiz com o pessoal do InSpace, foi quando eu entrei no InSpace, a gente fez a primeira missão com todas as meninas. E foi muito incrível, porque a gente percebeu o quanto é diferente uma missão só com meninas e só com meninos, ou, né, misto. E aí foi onde surgiu a ideia para fazer um artigo sobre isso, lá no IAC. O IAC, para vocês entenderem, é um International Astronautical Congress, que é o maior evento da área astronáutica. Então, é uma honra muito grande ter conseguido levar a ciência brasileira para fora desse jeito. Depois, eu fiz a primeira missão internacional com o Canadá. Ali, eu abri um evento com as crianças lá no Ceará, onde eu consegui compartilhar um pouco da parte de foguetes com eles e astronáutica. Aqui são algumas ações, com também a área educacional de fazer lançamento de foguete de garrafa PET, onde eles entendem um pouco do fenômeno físico e químico. E aí, como resultado, eu hoje sou a brasileira com mais missões análogas. Então, eu construí um grande currículo para falar que, sim, é importante a gente estar começando a ter essas vivências espaciais. Você vê como você vai se comportar. Será que você vai se adaptar? Você não vai? Ah, mas é muito longe, Lu. 2030 está bem aí, e a intenção é de 2030 a gente já começar a base. Então, talvez a gente só chegue, um pouco mais velho, mas vai chegar a nossa hora. Então, é muito interessante, porque algumas dessas missões têm pesquisas que acabam surgindo em inovações para a própria Terra. Então, aplicações que a gente faz para o espaço voltam para a sociedade, quase 100% das vezes. Então, assim, é interessante demais vocês entenderem um pouco dessa importância de análogos, e que hoje tem muitos no mundo. Então, certificado para vocês verem, bonitinho aí, o professor Júlio assinou. E assim, aqui está escrito espacial do mundo, porque o Habitat Marte, ele é um dos únicos que faz relatório e que publica os relatórios. Então, no mundo de relatório sou eu. Agora, se é real, eu não sei, entendeu? Então, a gente sempre coloca isso e tem bem escrito, Ele botou bem em relatórios, porque eu falei, professor, não faz alguma coisa que não seja real, pelo amor de Deus, que senão, no futuro que eu for astronauta, vão me matar, E aí, depois, continuei, fazendo algumas ações. Nesse em específico, foi a primeira vez que eu fui speaker, e a gente fez um evento com crianças no interior do Rio Grande do Norte, e a gente fez do básico ao avançado, onde eles entenderam o que era, no começo do dia, astronáutica, e no final do dia eles estavam fazendo o lançamento do foguete deles, e depois vendo um lançamento de foguete de universidade. Então, aqueles meninos saíram numa animação que não tem como descrever, saca? Assim, o pessoal saiu assim, eu vou fazer espaço. Eu fiz, você vai fazer espaço, entendeu? E assim, super empolgados. E essas ações deveriam existir mais. Por quê? Porque é muito cruel você ver um sonho de alguém e você falar assim, não vai dar certo não, porque é espaço, é muito longe. Então, essas ações são importantíssimas. E aí eu fiz vários eventos, também entrei no estágio, fiz algumas assinaturas de laboratório de física, então o pessoal me chama muito para evento. Aqui é um evento no Canadá, aqui são alguns podcasts. Aqui é o Space Generation, onde eu participo de um grupo internacional que compartilha e produz pesquisa científica na área de astronáutica. E aqui o artigo do ano passado, em Paris também, e a LASC, a Latin American Space Challenge, que acontece lá em São Paulo, onde teve o lançamento de alguns foguetes universitários. E ver essa atmosfera também da parte de foguetes é muito interessante, porque as pesquisas que saem dali são geralmente os profissionais que vão depois para a área espacial. Então, você vê a continuidade, Aqui também, algumas palestras. Ano passado, eu consegui também ir para a CPBR, E a gente compartilhou um pouquinho da área espacial. Tem aqui também um foguete lá na Barreira do Inferno, que eu botei para vocês verem. E essa foto, para mim, é muito significativa, que foi um jovenzinho, um menininho, que ele não conseguia ficar na minha palestra, no meu trabalho. E eu falei para ele, olha, faz o seguinte, vai lá para fora e fica vendo os foguetes, não tem problema. Aí, no final, ele veio assim e me abraçou. Aí falou, tia, eu vou fazer espaço.
E eu achei aquilo lindo. E eu fiz, nossa, que legal. Porque assim, eu poderia ter sido uma chata, né? E ter falado, não, fica aqui sentada, vê minha palestra. E assim, né, a equipe inteira teve a ideia de deixar ele ficar lá fora com a professora, né? Mexendo nas coisas. Então, assim, algumas vezes você também tem que compreender o público que você vai atender. Entendeu? E isso vai ajudar no futuro. E aí, algumas conquistas. Agora eu estou profissionalizando as minhas palestras. Estou aqui com um traje novo. Esse traje é novíssimo, está sendo um lançamento aqui na Campus Party só para vocês. E também algumas entrevistas, e agora eu entrei na Universidade, né, de Buenos Aires. Tudo online. Mês que vem eu estou indo para Buenos Aires para um mês de aulas presenciais, e foi uma seleção muito legal, eu não esperava ser selecionada. É na área de sistemas aeroespaciais, que é uma área que eu estou gostando muito de trabalhar, nessa parte de gestão de missões, né, de entender um pouco mais sobre a área espacial interna, né. Você pode... eu acho que sou eu. Início da missão, 9h40, 41 graus de temperatura, a crew com 9 integrantes. Estou todo muito bem com as condições físicas. Chegada às 11h49 aqui na estação com os 2 rovers e voltamos agora para a estação novamente, Habitat Marte. Valeu! Aqui são alguns exemplos para vocês verem como é que é, né, a vivência no Habitat Marte ou em estações, né? Aqui são exemplos. Isso aqui é um vulcão inativo que a gente tem lá, e ele é muito alto. E aqui são missões internas no Habitat Marte. Então, para vocês entenderem que quando a gente fala de missões extraveiculares, é assim, é bem pesado mesmo. A Ju teve que fazer treinamento físico também, né, Ju? Você tem que estar bem preparado, porque a gente tem que garantir que você vai conseguir ir e voltar, né? É interessante, né? Ninguém ficar no caminho. Então, algumas vezes vocês podem falar com o Habitat Marte diretamente para fazer missões e vocês verem qual é a pesquisa que vocês querem fazer, porque é muito interessante. Tem a parte de você pode fazer como turista, mas você também pode fazer como pesquisador, e aí você sai, você pode fazer artigo depois com os dados que você produzir lá. E relaxe que é por isso que cada jornada é unicamente sua. Então, se essa mensagem que eu quis passar para vocês da minha jornada é um exemplo só. Se você está se sentindo perdido, com certeza você vai encontrar o seu caminho. Mas aí o guia é para te ajudar, né? Então, eu vou dar 8 passos para entrar na comunidade espacial rapidamente. Mesmo que você seja do mundo infantil, fundamental, ensino médio, faculdade ou profissional. Ou seja, everybody, certo? O primeiro passo, compreender seu gosto dentro da área. Parece fácil, mas às vezes não é. Ainda mais se alguém aqui tem um sentimento de interdisciplinaridade como eu tenho. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar a área que eu quero seguir. Sei que o que gosto, busque metas para alcançar aquele sonho que idealiza. Divida em pequenas etapas. Aos poucos você vai vendo seu caminho sendo trilhado. Então, também não se auto-sabote. Eu fiz tal pesquisa, mas deu errado. É um caminho. Você teve um resultado. Você não vai mais por aí. Você vai por outro caminho. Tem doutorado que é assim, né? Só de erros, inclusive. Não tem projeto no local que estou. Internet é uma maravilha para fazer conexões. Mas busque também universidades, escolas, institutos e grupos independentes que se engajem na área que você visa. Então, às vezes eu não sei qual o caminho que eu quero ir. Procuro comunidades ao meu entorno que fazem mais ou menos o que eu faço. Tem vários amigos que foi assim. Não tem ninguém que faz o que eu gostaria. Maravilha, seja o pioneiro disso, desbrafe. Eu tenho certeza que a Campus Party vai te chamar para você depois dar uma palestra sobre isso. Tá aí a Ju. 5. Busque ser a sua melhor versão cada dia do seu jeitinho e seja especialista da área, sem deixar de conseguir compreender o contexto das outras áreas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu estou no meio de uma conversa do pessoal da área de espacial. O cara aqui é de propulsão, outro cara aqui é de aerodinâmica e eu sou da área de educação. Eu chego em qualquer roda hoje, ouço o que ele está falando, compreendo a linha de pesquisa dele e falo, cara, muito bacana. Sabe tal empresa? Faz isso também, não é? É verdade, faz sim. A gente até se baseou nela. Olha que legal, eu vi. Me explica um pouco mais sobre a sua propulsão. E você vai entrando.
Eu não estou querendo ensinar vocês como entrar numa roda de conversa, mas eu estou falando assim, se vocês puderem desenvolver um pouco mais do que vocês entendem minimamente, é muito bom para você como networking. E é o networking que move na área espacial. Eu posso ser garantia disso para vocês. Eu tenho selo garantido Luísa Santos, é isso. Networking é tudo. Sexto, encontrou seu caminho? Que ótimo. Agora vem a parte mais difícil. Confiar nos seus sonhos e não deixar desanimar, mesmo que todos à sua volta te desacredite, e se divirta com o processo. Seu coração precisa ser seu guia, mas sem deixar o cérebro te ajudar em decisões importantes. Eu realmente desmiucei para vocês entenderem o que eu estou querendo passar, certo? O seu caminho é seu caminho. Vai ter várias pessoas ao seu redor que vão querer te derrubar. Vai ter várias pessoas ao seu redor que não vão acreditar. Porque o seu caminho, às vezes, que você escolhe, ninguém fez. Quando eu comecei a área de astronáutica análoga, só existia o professor Júlio e algumas meninas que tinham passado, e foram poucas, muito poucas. E as pessoas falavam, nossa, Luísa é doida, quer ir para o espaço. E eu fazia, sou doida mesmo. Ah, não liguei não. Quando eu fui começando a criar, né, conexões, chegando em lugares de destaque, o pessoal fez, vixe, essa loucura tá levando longe, viu? Aí eu, tá chegando mesmo. E foi indo. Vou dizer que todo dia é bom? Mentira, não vou dizer, não sou hipócrita. Tem dias que a gente para e faz, caraca, velho, não acredito que eu não passei nesse projeto. Olha o meu currículo e olha o currículo. Você acaba se comparando. Olha o currículo de tal pessoa. Por quê? Aí você começa a trabalhar o seu psicológico com isso. Não se auto-sabote. Beleza, não foi dessa vez. Não era para ser. A melhor coisa que você pode fazer para você é falar isso. Não era para ser. O universo não quis que fosse. Ou, né, quem tiver aí os seus deuses, não foi para isso. E pronto, acabou. O meu caminho está marcado já. Sétimo, após tudo isso, não esqueça, independente da área, no setor espacial, o trabalho em equipe é essencial. Saiba trabalhar bem suas soft skills também. Tá? Eu sei fazer simulação em CFD. Bacana. Eu sei fazer simulação em CFD com 2 pessoas? Com outra pessoa? Com 3 pessoas? Existem áreas que eu sei que é difícil você trabalhar em equipe, mas você tem que trabalhar isso. Você tem que se desafiar. Por quê? Porque depois de você fazer isso em equipe, você vai ver que no futuro, algumas missões você vai precisar se conectar. O que posso fazer para participar da comunidade espacial? E aí é o grande ponto, tá? Esse é o ponto, um dos mais importantes. Competições, divulgação científica, grupos científicos nacionais e internacionais, tá? Artigos científicos e capacitar-se. Como é que eu vou me capacitar na área espacial? Se eu não entrei na universidade, se eu não entrei no instituto de pesquisa, se eu não tenho um grupo. Tem vários canais aqui que eu coloquei. A própria EB, né, da qual eu sou estagiária, tem a EB Escola, que tem vários cursos. Tem um curso de introdução a foguetes, a satélites e outras coisas a mais. A NASA tem um canal só para ensinar, tá? Você se cadastra. A EDX é também um portal muito bom de cursos que tem na área espacial. A Altair Academy, ela também tem... Alguns aqui são pagantes, tá? Desculpa, não falei isso. Mas tem muitos aqui que são gratuitos. A Udemy, de vez em quando tem uma promoção daquelas de R$200, passou para R$20 o curso. Então, vocês também podem fazer. A Coursera e cursos de universidades e institutos. Por que eu botei cursos de universidades e institutos? Algumas universidades fazem projeto de extensão. Projeto de extensão... ele precisa que o curso seja gratuito, porque é a União que está investindo nisso. Então, procurem na universidade de vocês os nichos que trabalham com espaço e que fazem isso, esse trabalho de pesquisa, ou, né, até de extensão. Extensão é você atingir a comunidade em sua volta. Então, você às vezes tem alguma de você sair da universidade para fazer ações de foguetes, né, de lançamento de foguetes de garrafa PET, ou então divulgação científica, tá? E aí as lições aprendidas nesse caminho todo para vocês. Aqui são algumas fotos de missões, de palestras que eu dei, né? Atualmente também mudei meu visual, né? Também várias vezes, inclusive. Aqui sou eu. Eu fiz uma palestra agora recentemente para um evento internacional, o International Space Convention, do qual eu participei da primeira vez de um painel de discussão com outras agências espaciais e empresas.
E, nossa, eu fiquei nervosa demais, porque é a primeira vez, né? Tudo na primeira vez você fica com aquele frio na barriga. E foi muito bacana, porque todo mundo me abraçou muito, assim, de conversar, de perguntar para mim, a gente discutir. E a área que a gente discutiu foi educação. Educação na área da indústria espacial. E isso foi muito bacana, porque após isso eu fiz algumas conexões com alguns deles dali, e a gente está vendo que não tem muita educação espacial hoje. No Brasil, inclusive, tem 2 empresas só que trabalham com isso. Então, assim, para vocês verem que é um nicho importante também. E aí, as lições aprendidas, tudo é um processo. Então, é uma carreira a longo prazo, você precisa pensar e entender isso. Resiliência para conseguir alcançar, confiança e comunicação também, tá? Você precisa comunicar muito bem com seus colegas de missão. Atenção e união. E aí eu vou dar como é que fala? Uma dica extra aqui, que é cuidado com as inimizades no setor espacial. É uma área que você precisa fazer amigos. Não gosto de fulano, não importa. É meu amigo. Tá entendendo? Então, assim, é uma área muito pequena. Então, tenham cuidado com o que vocês falam e façam. Apenas isso. E aí, as oportunidades. Eu gosto de mostrar isso porque quando eu falo isso para criança, para jovem, eles fazem assim, tia, mas onde é que eu vou trabalhar? Meu pai quer que eu, no final do ano, comece a ser jovem aprendiz, porque eu preciso ajudar nas contas de casa. Eu, beleza, vamos lá. Você pode ser jovem aprendiz, mas no tempo livre você pode fazer parte de um grupo autônomo. Você pode, por exemplo, você pode participar da geração de Marte e ter ações, né, oportunidades. Você pode acessar o @ né, o Instagram e o LinkedIn da agência, no qual eles compartilham todas as oportunidades de cursos e eventos da área espacial. E está em português, caso você não tenha domínio do inglês ainda. O Habitat Marte. E aqui são, gente, pequena fração do que é a área espacial, tá? Do lado esquerdo tem mais, vocês podem ver oportunidades brasileiras, e do lado direito, né, mais internacionais. E alguns desses muitos que tem, poucos que tem aqui, são aceitáveis fazer inscrições randômicas. Eles abrem processo seletivo e você vai e faz. E às vezes você passa. Foi o que aconteceu comigo com o Space Generation. Eles abrem todo o começo do ano, o Space Generation, e tem desde exploração espacial até astronomia, tem parte de astronáutica análoga, tem também o pessoal da, como é que fala, de direito espacial, que é muito importante. Todas as áreas. É bem legal. E é muito bacana para o network internacional. E é isso. Muito obrigada. Eu vou deixar com vocês uma frase que eu amo, que eu fiz, certo? Quem diz que alcançou tudo que almeja é porque nunca sonhou em alcançar as estrelas. Então, sonhem, né, prospectem, trabalhem em cima disso. E eu tenho certeza que você vai participar desse setor espacial maravilhoso. Perguntas? Se tiver perguntas, é agora. Não tendo perguntas, pessoal, caso vocês se interessem pelo tópico, hoje eu estou vendendo bottoms e chaveiro da minha marca, tá? E estão bem legais. Então, foi um design que a gente desenvolveu. E é isso. Muito obrigada pelo momento aqui.